Olá, queridos, muito boa tarde. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Amém? Quero convidar você para estar comigo durante esses minutos, meditando na palavra de Deus. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no meu canal, você pode fazer acessando ali o YouTube, Lisa Carvalho, você pode ali se inscrever, ativar o sininho e quando eu postar um vídeo novo, você será notificado. Essa semana também eu coloquei na página do Facebook Acertando o Alvo, onde eu posto também algumas coisas em texto, o aplicativo do Telegram, que eu fiz um canal no Telegram, Lisa Carvalho /Acertando o Alvo, onde a gente pode mandar mensagens, pedidos de oração, materiais em PDF, e tenho algumas bíblias de estudo em PDF, dicionários bíblicos também, muitos materiais que eu gostaria de compartilhar com você. Se você já tem o aplicativo do Telegram, procure o canal Lisa Carvalho, Acertando o Alvo, e seja um inscrito do meu canal. E ali a gente vai poder também trocar algumas mensagens. Eu vou postar também as mensagens também que estão no YouTube, além também de alguns estudos em PDF para abençoar a tua vida. Amém? Então, antes de tudo, nós vamos consagrar esse vídeo nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que esses minutos o Senhor ele tem uma revelação de Deus para o nosso coração. Amém? Para você que talvez nessa tarde se encontra fraco, se encontra desanimado, se encontra à beira do caminho. Então hoje nós vamos falar como sair da beira do caminho. Amém? Eu tinha uma outra mensagem que eu ia falar hoje, né? Que seria sobre destronando os ídolos do coração. Eu vou postar essa mensagem ainda essa semana. Mas eu estava meditando aqui nesse cantinho, né? Que a gente sempre é bom a gente ter um lugar que a gente possa ficar sozinho, ficar quieto para ouvir a voz de Deus. E então Deus me tocou nessa mensagem, nessa passagem, eu gostaria de compartilhar com você. Mas antes de tudo, nós vamos consagrar ao Senhor esse momento, porque somente a palavra, somente a palavra sem a revelação, queridos, ela é apenas a letra, ela é apenas o conhecimento, que ele é válido também para a nossa vida, mas ela não traz a transformação que nós precisamos. Então nós precisamos da palavra e precisamos também da revelação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém? Então vamos pedir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir para esta pessoa que vai assistir esse vídeo, que essa pessoa que vai acessar, Senhor, o canal, e que essa pessoa que vai ouvir essa palavra, que assim como o Senhor tocou no meu coração, Pai, que o Senhor venha a manifestar, Senhor, sobre cada vida que está ouvindo e vendo. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha revelar a tua perfeita vontade sobre a nossa vida. Eu consagro a vida de cada pessoa que estará assistindo esse vídeo e peço que o Senhor a abençoe, que o Senhor fale, Espírito Santo, ao nosso coração, revele a boa e perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Eu te peço, Senhor, seja consagrado esse vídeo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria que você acompanhasse comigo nesses minutos. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 46, nós temos uma passagem muito interessante de uma pessoa que estava cega e estava vivendo à beira do caminho. Então talvez essa palavra seja para você que está me vendo, que está vivendo um momento difícil da sua vida. Diante de todo o contexto que nós estamos vivendo, de pandemia, de desemprego, de incertezas, quantas vezes você se perguntou, será que Deus está comigo? Será que eu vou sair dessa situação? Quando será que a minha vida vai entrar na estrada? Quando será que a minha vida vai entrar, como se diz, né, nos eixos? Talvez essa seja algumas das diversas perguntas que você tem pensado e que você tem elaborado aí no seu coração. E durante essa leitura a gente pode ver que, muito conhecida de todos, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, fala da cura do cego de Jericó. Bartimeu era um cego, era um jovem cego, e ele havia nascido dessa forma. E Jesus, no contexto anterior, de todo o capítulo 10, ele tinha atravessado o Jordão e estava indo para Jericó, nesse versículo 46. E lá então, queridos,
ele se encontra, né, com Bartimeu, filho de Timeu. Ou seja, ele era um jovem cego, ele era um jovem cego de nascença, provavelmente, aqui fala da palavra, e ele estava junto com seus discípulos, entrando nesta cidade, né? E junto dele havia, queridos, uma numerosa multidão. Haviam pessoas que seguiam o Senhor, pessoas que andavam com o Senhor. E no meio de toda essa multidão tinha um homem, tinha um rapaz, e ele era cego. E aonde que ele estava, Lisa? Ele estava assentado, diz a Bíblia, à beira do caminho. Então diz a palavra, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, então o Senhor Jesus estava saindo já desta cidade, Bartimeu, cego, mendigo, né, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Depois nós vamos ler o resto. E ele ouviu falar, ele estava sentado à beira do caminho. Quando nós estamos assentados à beira do caminho, queridos, quando nós estamos numa condição, vamos trazer para o lado espiritual, né? Cegos espiritualmente, pobres espiritualmente, porque aqui fala que ele era cego e ele era um mendigo, ou seja, ele não tinha condições de se sustentar. Ele estava vivendo uma situação precária de vida. Então, essa situação que ele estava vivendo, esta cegueira, esta falta de direção, fazia com que ele permanecesse à beira do caminho. E o que é estar à beira do caminho? Você que já viajou, você que já seja andou de ônibus, de carro na estrada, quantas pessoas você já cruzou nessa estrada, não é? Quantas pessoas você já passou na estrada, na rua, e que elas estão à beira, ou seja, elas estão à margem dessa estrada. Elas não estão na estrada principal, aonde existe o fluxo. Elas não estão na estrada principal que leva ao destino. Quando se está à beira do caminho, estamos à margem das coisas de Deus. Quando alguém está caminhando à beira do caminho, ou mora na beira do caminho, ela só contempla os ônibus, né, os carros irem e virem de um lugar para o outro. Ela não consegue contemplar o seu caminho, porque ela não tem um caminho fixo, ela não tem um caminho claro e definido na presença de Deus. Então, Bartimeu, pelo fato de estar cego, pelo fato de estar pobre, e aí nós podemos trazer para o lado espiritual, a pobreza espiritual, ou seja, quando nós estamos longe da palavra, quando nós estamos longe da vontade de Deus, nós estamos pobres. Por que que nós estamos pobres? Porque a maior riqueza é quando nós aceitamos o Senhor, quando nós aceitamos a sua palavra e quando nós aceitamos o reino de Deus sobre a nossa vida, quando nós aceitamos o querer de Deus sobre a nossa vida. O fato dele estar ali como um cego e um mendigo fazia com que ele permanecesse à beira do caminho. E muitas pessoas, talvez você, assim como eu, que já passou numa estrada ou numa rua, quantas pessoas você já contemplou que andam à beira do caminho e que andam cambaleantes, andam perdidas, andam sem rumo. Quando você pergunta para elas para onde ela vai, qualquer lugar é bom. Qualquer lugar é bom, porque elas não têm um destino correto. Elas não têm clareza para onde elas vão e nem de onde elas vieram, porque elas se encontram perdidas, elas se encontram sem direção. Se você que está vendo esse vídeo e estiver assim sem direção, e quantas vezes alguém te propõe, vamos para lá ou vamos para cá, e você aceita, porque quem está à beira do caminho, queridos, qualquer destino é bom para ele, é bom para ela. Só que, quando Jesus entrou na vida deste cego, ele deixou de ser cego. E olha o que diz a palavra. E ouvindo que era Jesus, então ele ouviu que Jesus estava saindo da cidade,
e ouviu todo aquele movimento, né, ali, o nazareno, ele começou a clamar. Então, mesmo à beira do caminho, ele começou a clamar, ele começou a gritar. E o que ele disse? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, mesmo à beira do caminho, mesmo que a nossa vida, por algum momento, né, ela saia do propósito, ela saia da vontade de Deus, se nós clamarmos por Jesus, se nós clamarmos para que o Senhor venha endireitar as nossas veredas, Ele com certeza, Ele virá e fará essa obra. E ele começou a clamar. E olha o que diz no versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando se está à beira do caminho, nós muitas vezes temos a nossa voz calada por outras pessoas. Pessoas que vão servir muitas vezes para impedir você de chegar no teu destino, de chegar a receber a tua cura, a libertação, a bênção sobre o teu casamento, sobre a tua casa. Queriam que ele se calasse. Por que será que queriam que ele se calasse? Porque ele não estava no caminho em que Jesus estava. Ele estava à margem, ele estava posto de lado. E naquela época, os doentes, as pessoas que tinham problemas, eram consideradas impuras, elas ficavam em lugares à margem, separados da sociedade, fora do caminho. Eram pessoas que estavam fora do eixo, como a gente diz, né? Fora do prumo. Então, muitos diziam que era para ele se calar. Quando ele começou a clamar, Jesus, tenha misericórdia de mim, muitos queriam que ele se calasse. Mas serviu, na verdade, essa oposição para que Bartimeu falasse mais alto ainda. Então ele gritou mais alto, e é o que você deve fazer no dia de hoje. Se algo está incomodando você, está se opondo sobre a tua vida, sobre a tua cura, sobre a tua vitória, sobre a tua prosperidade, sobre a tua bênção, você precisa clamar mais. E mais ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque, na verdade, apesar de ele estar à beira desse caminho, ele queria sair desta condição. Muitos estão nessa condição porque muitas pessoas têm calado a sua voz. Mas lá no fundo, eu tenho certeza, você que vai me ver, não quer permanecer da forma como está. Você não quer permanecer no pecado, você não quer permanecer doente, você não quer permanecer na miséria, não é? Você quer a bênção de Deus sobre a tua vida, a libertação dos filhos, da casa, a bênção na vida profissional, enfim, tudo aquilo que a vida abundante que o próprio Senhor Jesus disse que nos daria. Enquanto a Bíblia diz em João 10,10 que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, Jesus disse que vinha para dar vida e vida em abundância. E essa vida em abundância começa aqui na terra, uma vida em Deus. Chamai-o, então Jesus disse, e chamaram esse cego. E disseram para ele: tem bom ânimo, levanta-te, porque no caso o mestre chama. Lançando de si a capa, ele se levantou em um salto e foi ter com Jesus. Deus quer que você venha ter com ele, amém? Perguntou-lhe Jesus, e é isso que ele nos pergunta nessa tarde: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. O que mais ele queria? Ele poderia ter dito: Senhor, eu quero prosperidade. Senhor, eu quero dinheiro, já que ele era um mendigo também. Não se esqueça. Além de cego, ele também não tinha condições financeiras. Passava necessidade, vivia das migalhas dos outros. Mas ele disse: não, Senhor, eu quero ver. Mas sempre Jesus pergunta, como diz ali no versículo 51, o que queres que eu te faça? E nessa tarde, o Senhor pergunta para mim e para você, o que queres que eu te faça?
Ele tem provado o nosso coração. O que queres que eu te faça? E esse homem disse, eu torne a ver. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Quando ele começou a ver, quando ele declarou para o Senhor que ele queria enxergar, no mesmo momento a vida dele foi colocada, como se diz, no eixo, no prumo. E ele seguia Jesus à beira do caminho? Não. Ele seguia Jesus estrada fora. Então, quando nós conseguimos ver, quando nós enxergamos, quando nós nos tornamos pessoas não mais cegas espiritualmente, nós começamos a andar no caminho. Porque o Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele não está à beira do caminho, Ele nos tira da beira do caminho e nos põe na estrada. E nesse caminho nós vamos seguir com Ele e vamos ter a vitória e vamos ter a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu sempre digo assim, nós precisamos buscar a Deus e a Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor, queridos, enquanto nós podemos achar. Quem daqui, né, ou se você já ouviu falar em alguém que conseguiu garimpar ouro na superfície, não é mesmo? Você já conseguiu garimpar ouro na superfície? Não. O ouro, né, e a Bíblia diz que nos daria a profundeza do conhecimento, as riquezas mais profundas, e essas riquezas não se referem à materialidade, mas sim à sabedoria, à riqueza de estar na presença de Deus. O ouro, queridos, não se busca na superficialidade, se busca no profundo. E é o profundo que Deus quer revelar para mim e para você nesse dia. Deus quer que nós entremos no profundo dele. Estar e buscar a presença de Deus, guarde isso no teu coração, não é uma tarefa difícil. Buscar a presença de Deus, eu vou repetir, não é uma tarefa difícil. Relativamente é fácil. Muitos conseguem buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus. O que é mais difícil é permanecer na presença de Deus. O Senhor Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Muitas vezes a gente gosta de ficar só com essa metade da palavra, não é? Só com aquela parte que tudo que nós pedimos será feito. Mas será feito se nós permanecermos na vontade de Deus. Sabes por que muitas pessoas oram e não conseguem sair à beira do caminho? Porque elas entram na presença de Deus, mas elas não permanecem na presença de Deus. E permanecer na presença de Deus é resistir ao pecado, é resistir à tentação. Pecado não é você pensar algo assim muito ruim. O pecado é você pensar e fazer. Enquanto você pensa ou sente, você pode usar a oração como arma contra esses pensamentos ruins. O pensamento da traição ou outros tipos de pensamento. Enquanto pensamos, nós estamos sendo atacados, mas nós podemos usar a oração para nos defender. Agora, quando nós caímos no pecado, somos engodados, diz a Bíblia, por aquilo que nós vimos, por aquilo que nós achamos, pela soberba da vida e pelas coisas que nós enxergamos. Enquanto eu não permanecer na presença de Deus, eu vou viver sempre à margem, sempre à beira do caminho. E eu posso estar na estrada, Lisa, e voltar para a margem? Pode, quando eu não consigo ser uma pessoa estável na minha fé. Quando eu duvido das coisas de Deus, quando eu duvido do plano de Deus sobre a minha vida, eu faço com que, novamente, a vida que Deus me deu no caminho volte para a beira do caminho. Eu fico à margem, eu fico cambaleando, eu fico fora do destino, olhando somente os carros, indo para um destino e voltando de seu destino. Mas a pessoa fica contemplando os outros chegarem lá e ela fica na margem. Ela fica desejando chegar em algum lugar. Ela fica desejando prosperar. Ela fica desejando ver a libertação da família. Ela fica só no desejo. Ela não consegue realizar. Ela não prova Deus na vida dela.
E a Bíblia diz que nós devemos provar o Senhor. Deus quer que nós provemos das bênçãos dele nessa vida e principalmente que nós tenhamos o nosso livro escrito, nosso nome, perdão, escrito no livro da vida. Que nós possamos sair da beira do caminho, da margem e estar na estrada com Jesus e segui-lo, que nós possamos enxergar, que nós possamos tornar a ver que através da nossa fé, a nossa fé venha a ser aumentada para que nós tornemos a enxergar e tornando a enxergar, nós entremos no caminho de Deus, no propósito de Deus, no destino que Deus tem para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e que você decida hoje sair da margem enquanto há tempo. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É época de nós garimparmos o ouro no profundo. Não se esqueça, ouro não se acha na superficialidade. Nós temos que ser garimpeiros da presença de Deus. E mais do que isso, queridos, permanecer sempre ligados na videira. Estar na videira é uma coisa, permanecer na videira é outra. Amém? Somente permanecendo com a vida em Deus, resistindo à tentação e deixando Deus fazer o que tem que fazer na nossa vida, a gente sai da margem, a gente sai da beira do caminho, a gente torna a ver, a gente torna a fazer o que Deus quer que nós façamos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a tua casa. Espero que esta palavra tenha tocado no teu coração, que esta revelação de Deus tenha aberto os teus olhos para que você decida hoje estar no caminho, caminhar com Cristo e sair da margem. Não permita que te calem, continue clamando, como este jovem clamou. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva no canal para receber mais mensagens. Também, se você tem o Telegram, se inscreva no canal Lisa Carvalho, Acertando o Alvo, e também no Facebook. Amém? Acertando o Alvo. Acerte esse alvo. Faça como Paulo. Esqueça as coisas que para trás ficaram. E avance. Uma coisa ele fazia, né? Avance para o prêmio. Avance prosseguindo para o alvo. Para o prêmio da nossa soberana vocação que está em Cristo Jesus. Por isso que acertando o alvo. Eu só tenho que esquecer o que para trás ficou. E eu preciso avançar em nome de Jesus. Avance, saia da margem. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.